a gente vai poder orientar bem os clientes sobre quais são os itens que eles podem utilizar para abater da base de cálculo do PIS e COFINS nessa sistemática não cumulativa. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma live de atualidades tributárias, toda segunda-feira às 13 horas. Temos esse nosso encontro marcado, né, gente, para falar sobre algum tema, aí alguma novidade, algo que repercutiu nesse nosso mundão tributário na nossa semana aqui, da semana que nos antecedeu, né? E hoje vamos falar de um tema que para muitos é super relevante, né? Sobre créditos de PIS e COFINS no regime da não cumulatividade. Então vamos lá, gente, olha só, toda segunda-feira nós publicamos no nosso retrospecto tributário. O que é o retrospecto tributário? É um blog lá dentro do site da Amaral e Asbeck Advogados, e lembrando que essa live também, ela está sendo transmitida pelo canal do YouTube da Amaral e Asbeck Advogados, que é o canal Direito da Inteligência de Negócios, tá? Então, a gente está aqui compartilhando esse conteúdo para vários canais, tá? Então, toda segunda-feira, lá no site da Amaral e Asbeck Advogados, lá yadvogados.com.br, nós temos na aba blog, lá uma linha editorial chamada Retrospecto Tributário, tá? Lá nós compilamos as principais novidades, tá? As principais notícias, as principais soluções de consulta, os principais projetos de lei que interferem no nosso dia a dia dentro do tributário, tá? Então, o que eu faço? Eu escolho um tema que eu acho que tem uma relevância maior para eu trazer, e eu pego esse tema e trago aqui para a gente debater durante 30, 40 minutos na segunda-feira às 13 horas, ok? Então, o que eu escolhi? Eu escolhi falarmos sobre créditos de PIS e COFINS. E eu não escolhi isso de forma aleatória, tá? Eu escolhi isso primeiro, porque eu sei que é algo que sempre é muito relevante para vocês, tá? É muito relevante para quem é tributarista, sempre gera muita demanda perante os clientes. Segundo, porque eu falo para vocês quando eu formo o meu tributarista do futuro, eu falo que um dos grandes abre-alas que nós temos para empresas que estão no regime do lucro real, recolhendo PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, é a revisão fiscal, tá? E a revisão fiscal, compliance fiscal de PIS e COFINS, tá? O nosso compliance de PIS e COFINS, em que a gente faz uma varredura ali nas obrigações tributárias acessórias do cliente, tá? E se vocês querem saber mais sobre isso, amanhã, às 20 horas, aqui no canal do YouTube do Tributarista do Futuro, a gente vai falar mais sobre isso, mas a gente faz uma varredura nas obrigações tributárias acessórias e verificamos quais são aqueles itens de compras que são considerados pela legislação como insumos e, por conta disso, geram crédito que pode ser utilizado para abater da base de cálculo do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, tá bom? E aí, pode ser que para alguns, gente, não seja tão clara essa distinção entre regime cumulativo e não cumulativo de PIS e COFINS, tá? Então, vou dar aqui algumas linhas gerais, alguns conceitos gerais, antes da gente entrar propriamente no tema, tá? Porque eu não gosto que vocês entrem aqui numa live e fiquem um pouco perdidos em relação ao conteúdo, tá? Então, vamos lá, gente. As empresas, dependendo do regime de tributação ou dependendo do ramo de atividade, elas se sujeitam ao recolhimento do PIS e da COFINS, que são contribuições previdenciárias previstas lá na Constituição, no artigo 195, tá? São contribuições federais, tá? Que incidem sobre receita ou faturamento. Então, elas, a depender do regime de tributação ou do ramo de atividade, elas estão sujeitas ao recolhimento do PIS e COFINS na chamada sistemática cumulativa, ou seja, calcula-se direto sobre receita, faturamento, a alíquota de 3% de COFINS e 0,65% de PIS,
tá? Sem ser interessante, sem se analisar qualquer possibilidade de creditamento, sem nenhum abate, nem sem nenhuma dedutibilidade da base de cálculo dessas contribuições. Simplesmente pega a receita e calcula 3,65%, tá? Normalmente, para ficar mais fácil, quem está sujeito ao regime cumulativo do PIS e da COFINS, tá? As empresas que estão no lucro presumido, tá? As empresas que estão no lucro presumido, e eu nem vou falar do Simples Nacional, porque o Simples Nacional também é um recolhimento cumulativo, mas são com alíquotas diferentes, uma tabela única de incidência, não vou nem entrar nessa sistemática, tá? Normalmente as empresas do lucro real, ou algumas empresas mesmo que não sejam do lucro real, mas a depender da atividade econômica, por exemplo, instituições financeiras, independente do regime de tributação, devem recolher PIS e COFINS na sistemática não cumulativa. O que é uma sistemática não cumulativa? Tá? Sistemática não cumulativa é quando você considera, tá? Você considera créditos relacionados a compras. Então, né, vamos pensar, as empresas compram e vendem, né? Então, no que elas compram, se elas compram itens, tá? Com destaque de PIS e COFINS, itens que tiveram destaque ali de PIS e COFINS, aquilo que teve destaque, se for considerado pela legislação como um insumo, e aí a gente vai entrar um pouquinho mais no que é o conceito de insumo, esse item, tá? Esse item total, ele gera um crédito de PIS e COFINS para ser abatido lá quando ela vai calcular, vai auferir a base de cálculo, abate dessa base de cálculo esse crédito desses insumos, tá? Então, é uma sistemática um pouquinho diferente de outros tributos não cumulativos, como IPI e ICMS, em que você abate o valor recolhido de ICMS na entrada do valor a recolher da saída, ou o valor recolhido do IPI na entrada do valor a recolher na saída. No caso de PIS e COFINS, não, você considera o montante de insumos, tá? Não o montante do PIS e da COFINS, mas do insumo, para abater da base de cálculo, tá? Então, você pega lá faturamento 1.000, se você teve um insumo de 100, menos 100, tá? E você vai chegar numa base de cálculo sobre a qual você vai incidir aí o PIS e COFINS nas alíquotas não cumulativas, tá? Que aí você chega a 7,6 e 1,65, tá? 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS, isso na regra geral, tá? Não vou entrar aqui nas exceções, mas na regra geral, tá bom? Por que é interessante a gente saber? Porque aí a gente vai poder orientar bem os clientes sobre quais são os itens que eles podem utilizar para abater da base de cálculo do PIS e COFINS nessa sistemática não cumulativa. Então, quando a gente fala de conceito de insumo, de créditos, de PIS e COFINS, isso só vale para a sistemática não cumulativa de recolhimento do PIS e da COFINS, tá? E aí, o que é o nosso ponto de partida? Por muito tempo, né, a gente discute esse conceito, tá? O conceito de insumo, ok? E aí eu vou partir do princípio da legislação, o que a legislação traz para nós, ok? Então, se a gente for pegar lá na legislação, nós temos como base a lei 10.637, tá? Que ela veio regulamentar a sistemática do PIS não cumulativo, e a lei 10.833, que trata da COFINS não cumulativa, tá? Uma lei é do final de 2002 e outra lei é do comecinho de 2003, ok? Mas elas têm quase que redação idêntica, só que uma trata do PIS e outra trata da COFINS, ok? Lá no artigo 3º, ela traz algumas situações que são consideradas como insumos ou que geram créditos aí para se abater da base de cálculo, como eu mencionei, tá? Então, o primeiro ponto de partida para vocês saberem o que gera crédito é olhar a lei. Então, a lei, artigo 3º da lei 10.637 e da lei 10.833, tá? Mesmo artigo das duas leis, vocês vão ter uma lista de bens, de itens ali, podem ser deduzidos da base de cálculo, tá? Segundo ponto, a gente olha para legislação
para as normas infralegais, tá? Para a legislação mais infralegal. Aí, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar a Instrução Normativa da Receita Federal, número 1911, tá? Nosso segundo ponto de partida, Instrução Normativa da Receita Federal, número 1911, lá no artigo 172, o parágrafo 1º. Ali vem trazendo mais uma série, né, vem detalhando o que? A instrução normativa sempre serve para quê, gente? Para regulamentar a lei, tá? Ela regulamenta, ela detalha o que está lá na lei, não pode inovar o que está na lei, ela tem que simplesmente detalhar o que está na lei. Ok? E aí, o que vem de dúvidas depois disso, tá? O que vem de dúvida é justamente o conceito de insumo. Por quê? Porque lá no artigo 3º da Lei 10.637 ou da Lei 10.833, vem falando o seguinte, que bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda são considerados, são passíveis de dedução, né, nessa sistemática não cumulativa. Aí que vem toda a discussão em relação ao que seria insumo, tá? E, de novo, ele fala ali também no artigo 3º, armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos de bens adquiridos para revenda ou bens e serviços utilizados como insumo, tá? Então, por conta da legislação falar insumo, utilizar o termo insumo, mas não definir o termo insumo, é que a instrução normativa, né, ou toda a regulamentação infralegal, começou a estabelecer o que era insumo. Então, começou a estabelecer o que era insumo. E isso gerou muitas discussões do ponto de vista tanto de autos de infração que começaram a olhar, né, algumas situações, alguns insumos que foram considerados pelo contribuinte e desconsiderar aquilo como insumo, então autuar a diferença do PIS e COFINS, e também ao mesmo tempo que os próprios contribuintes foram ao Poder Judiciário para questionar, tá, para questionar o alcance, né, ou se era possível se limitar o conceito de insumo, tá? Até que depois de muitos anos de discussão no Poder Judiciário, nós tivemos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, tá, 2 temas de recursos repetitivos, tá, que acabam vinculando ali os tribunais, né, os órgãos do Poder Judiciário de instâncias inferiores, e muitas vezes a própria Receita Federal, né, depois que ela acaba regulamentando esse entendimento aí que se pacificou no âmbito do Poder Judiciário. Então, a gente teve um recurso extraordinário, que é o 1221-170, tá? Tema 779-780, que foi julgado em 2018, fevereiro de 2018, cujo acórdão do STJ foi publicado em abril de 2018, em que se definiu o conceito de insumo, depois de muita discussão, e olha que a gente vem acompanhando isso hoje eu posso dizer que há décadas dentro do IBPT e dos nossos eventos do IBPT, dos nossos seminários, dos nossos congressos, a gente sempre tinha ali dentro da programação um workshop, uma palestra relacionada a insumo ou créditos de PIS e COFINS na sistemática não cumulativa, tá? Mas vamos lá, direto ao ponto. O que o STJ definiu? Isso daqui é uma planilha interna nossa de acompanhamento de todos os recursos repetitivos, né, em matéria tributária. Então, esse aqui é um trabalho que uma das nossas advogadas, da Amaral Iasbeck, a doutora Távia, ela faz e vai acompanhando, tá? Então, isso a gente tem uma planilha para recurso repetitivo, uma planilha para recurso repercussão geral, né, do STF, e nós temos uma outra planilha só para análise de conceito de insumo ou créditos de PIS e COFINS, tá? Então, a gente vai fazendo esses 3 acompanhamentos dentro da Amaral Iasbeck para a gente poder orientar bem os nossos clientes, e também eu, como professora de vocês dentro do IBPT Educação, também utilizo isso para ensiná-los, ok? Então, vamos lá. Olha aqui, um pouco pequeno, mas eu vou ler para vocês, tá? Disse o seguinte: o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item. Que item é esse? Um bem ou um serviço,
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Então, até então, a gente não tinha uma definição oficial do conceito de insumo. E isso foi foi a função do STJ aqui definir, porque a gente tinha o artigo 3º da Lei 10.637 e 10.833, nós tínhamos as instruções normativas antigas, né, que regulamentaram esses artigos terceiros e que deram uma restrição à possibilidade de acreditamento. Então, primeiro, o STJ considerou ilegal essa restrição das duas instruções normativas e conceituou insumo. Então, fala quais são os critérios que a gente tem que sempre olhar. Primeiro, a gente tem que olhar se aquele determinado item, esse item sempre é um bem ou um serviço, ele é essencial, relevante, tá? Para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Então, se o item é essencial, relevante para o desenvolvimento da atividade econômica, tá? E daí a gente considera o que nessa essencialidade e relevância? Se ele é imprescindível, ou qual que é o grau de importância que ele exerce naquela atividade econômica, tá? E aí, já há muito tempo a gente desenvolveu internamente, até quem trouxe esse conceito, quem trouxe essa clareza no conceito foi o Dr. Gilberto, em que ele falou, olha, a gente tem que sempre olhar o NEI. Então, para a gente saber se aquele item ele é considerado insumo ou não, ele é passível de gerar crédito ou não, a gente tem que considerar o NEI. O NEI, olha para o NEI, tá? Olha para o NEI, N-E-I, tá? N-E-I. E isso, gente, muito tempo antes do STJ julgar, tá? Isso desde, se a gente for pegar ali, logo que se começou todas essas discussões aí, tanto no âmbito administrativo como judicial, o doutor Gilberto desenvolveu esse critério do NEI, conceito do NEI. O que é o NEI? NEI é necessário, essencial e imprescindível. Necessário, essencial ou imprescindível. Se aquele item ele passa no teste do NEI, ele é considerado insumo e gera crédito para PIS e COFINS. Então, se aquele item, seja ele um serviço ou um bem, ele é necessário, ele é essencial, ele é imprescindível à atividade do contribuinte, ao desenvolvimento daquela atividade, ele gera crédito, ok? Aí, depois desse julgamento, tá? Desse julgamento do STJ, nós tivemos no âmbito da Receita Federal a Instrução Normativa 1911, tá? Contudo, a Instrução Normativa 1911, isso aqui é outra tabela que a gente utiliza só para o compliance de PIS e COFINS, tá? Aí, se a gente for olhar lá a IN 1911, tá? No artigo 172, ela vem se adaptar, tá? Teoricamente, veio se adaptar ao entendimento do STJ. Contudo, isso ela fez aqui, ó, quando ela fala do seguinte: bens ou serviços considerados essenciais ou relevantes, trouxe, né, as duas palavras que o STJ trouxe também, essencial e relevante, só que aí ela restringiu de novo, que integram o processo de produção ou fabricação de bens ou o processo ou a prestação de serviço, tá? E que sejam considerados insumos. Aí, de novo, restringiu o entendimento do STJ, porque o STJ não falou que aquele bem ou serviço ele deveria integrar o processo de produção ou fabricação de bens ou a prestação de serviço, tá? Porque quando ela restringe, ela só fala que apenas indústria e prestadores de serviço é que podem se utilizar de insumos, que o comércio não tem insumo, então nada do comércio é considerado insumo para fins de crédito. Porque o comércio, ele não coloca nada na produção, né? Na fabricação, porque ele não produz nem fabrica nada. Também não presta serviço, ele comercializa. Contudo, o STJ não trouxe essa restrição. O STJ falou que sim, são itens essenciais ou relevantes, considerado imprescindibilidade, a importância para o desenvolvimento econômico daquela atividade, seja ela indústria, comércio ou serviço. E, de novo, a IN veio e restringiu. Por conta disso, continuam as possibilidades de contencioso. Tanto que, se a gente for abaixar aqui essa planilhinha, nós trazemos, mesmo depois de 2018, o STJ julgou, uma série de decisões, tá? Uma série de, primeiro, soluções de consulta. O que são soluções de consulta? Gente, quando o contribuinte, ele pede
um esclarecimento para a Receita Federal em relação a um ponto da legislação. A legislação não está clara. Então, por exemplo, a IN ainda não está clara, ou o artigo 3º da Lei 10.833 ainda não estão claros em relação a determinados pontos, se geram ou não crédito de PIS e COFINS. E aí o contribuinte vai lá e pede o esclarecimento. Ele formula um pedido de consulta. E a resposta àquele pedido de consulta chama-se solução de consulta. Essa solução de consulta, ela pode se dar no âmbito das delegacias da Receita Federal ou no âmbito da Coordenação de Assuntos Tributários, a COSIT, tá? Quando ela é dada no âmbito da COSIT, ela vincula todos os auditores fiscais, eles têm que aderir àquele entendimento, tá? Então, ó, a gente teve solução de consulta de 2019, falando aqui, no caso de uma pessoa jurídica que tenha como atividade transporte rodoviário de cargas, os gastos com vale-pedágio, que são obrigatórios, tá? Que são obrigatórios, eles são considerados insumos. Também a gente teve cases relacionados a gastos com publicidade e propaganda, 3 cases importantes, o case Ricardo Eletro, o case Visa e o case da Natura, que aí não foram soluções de consulta, mas foram objeto de autuações. Essas empresas foram autuadas porque elas colocavam que essas despesas de publicidade e propaganda geravam crédito de PIS e COFINS, o auditor entendeu que não, elas receberam auto de infração, e aí foi lá para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais validar se gerava ou não, e entendeu que geravam sim crédito de PIS e COFINS. Nesses casos de setor varejista, ou seja, considerando que mesmo para varejo, comércio, é possível sim haver o creditamento de PIS e COFINS. Então, mesmo comércio também tem insumo. E aqui, no caso, publicidade e propaganda, tá? E aí a gente vem esse ano, ó, a gente teve mais soluções de ZIT, tá? Quando é solução de ZIT, ela é uma solução de uma delegacia, aqui no caso da 7ª região, não vincula, mas serve, né, de um parâmetro de entendimento. Falando de vale transporte fornecido pela pessoa jurídica aos seus funcionários que trabalham diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços, podem ser considerados insumos, tá? Porque é uma imposição legal. Então, sempre que é uma imposição legal, ela está dentro do conceito de necessário, né? Imprescindível, da imprescindibilidade, porque é obrigatório. Então, tudo que é obrigatório é imprescindível. A mesma coisa aqui, ó, essa solução de consulta foi uma consulta que nós fizemos na Amaral e Asbec para um cliente nosso, que é uma indústria, e tem que fazer tratamento de água, obrigatório pela legislação. Então, todos os gastos com esse tratamento podem ser considerados insumos? Podem, porque eles são imprescindíveis, tá? Eles são obrigatórios pela legislação. E aí a gente vem ali vários casos, tá? Consultoria logística, gasto com embalagem para transporte do produto acabado, e a gente vem assim vendo diversas análises, tá? Até que a gente chega nas mais recentes. Então, aqui, ó, parecer normativo, a gente tem diversas análises aqui, e até que a gente chega nas 2 mais recentes, que foram notícias aí do nosso retrospecto, tá? Então, a primeira, a gente teve o próprio CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, julgando, tá? Julgou aí nas últimas semanas, foi notícia da semana passada, que despesas portuárias, tá? Despesas portuárias para aquelas empresas que operam no comércio exterior, ou seja, são importadores ou são exportadores, e cujas despesas portuárias são obrigatórias, despesa com todas as despesas portuárias, tá? Inclusive com os despachantes aduaneiros, aí, os despachantes marítimos, as despesas ali que tem realmente para operar dentro do porto, elas são consideradas, sim, despesas imprescindíveis à atividade e, por isso, são passíveis de gerar crédito de PIS e COFINS no regime não cumulativo, tá? E nós tivemos recentemente também julgamento do STF no tema 304 de repercussão geral, declarando inconstitucionais os artigos 47 e 48 da Lei 11.196 de 2005, que vedavam a apuração de créditos de PIS e COFINS na aquisição de insumos recicláveis, tá? Daí seriam tudo que é reciclável, tá? Material reciclável estava sendo vedado.
E aí, gente, aí aqui, ó, no mesmo tempo que a gente teve o atendimento do CARF em relação a despesas portuárias, nós também tivemos uma solução de consulta do dia 11 de junho, solução de consulta de ZIT da 6ª Região da Secretaria da Receita Federal, número 6.013, em que falou assim, que está autorizado o desconto de créditos da não cumulatividade do PIS da COFINS, aqui está falando de PIS, mas sempre falo de COFINS também, em relação aos dispêndios com armazenagem, bem como frete na operação de venda de mercadoria importada, desde que a armazenagem ou frete seja contratada junto à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, e que a mercadoria seja encaminhada diretamente ao armazém para o adquirente, tá? Além de cumprimento dos outros requisitos legais. Mas também veio falando de armazenagem e frete, tá? Está muito relacionado a essas atividades portuárias também, tá? Possibilitando aí os créditos, tá? Então, essa daqui é outra solução de consulta, não é da COSIT, mas não vincula, né, todos os auditores fiscais, mas é uma boa referência para nós aí na orientação aos nossos clientes, ok? E aí temos a do CARF, que eu comentei. O CARF decide que despesas portuárias geram créditos na data do dia 14, então foi bem próximo àquela outra solução de consulta, tá? Saiu aqui no Valor Econômico, portal do Valor Econômico, e que está falando que as empresas que operam no comércio exterior, né, operam no comércio exterior, importadoras e exportadoras, elas podem utilizar aí todas as despesas que tem nos portos para abatimento de créditos de PIS e de COFINS, ok? Por fim, aqui para a gente já finalizar nossa live de hoje, indo para os finalmente. Tema 304, de repercussão geral, ainda não está no site do STF a tese que foi fixada, tá? Mas possibilitando aqui, ó, vamos ver na descrição, possibilitando tá, o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS na aquisição de desperdícios, resíduos ou aparas, tá? Então, muito relacionado a materiais recicláveis. Então, quando você adquire esse tipo de material reciclável, isso gera crédito de PIS e de COFINS também, tá? Foi julgado bem recentemente aqui, ó, dia 8 de junho, tá? Pelo Pleno. Não saiu o acórdão ainda, por isso que eles não atualizaram aqui a tese, ok? Então, pessoal, para ficar sempre fácil, claro que se ainda a gente não tiver... Então, quando a gente não tem algo... Cada atividade tem as suas especificidades, tá? Então, sempre a nossa recomendação é entender bem a atividade o negócio do nosso cliente, ou seja cliente interno, seja cliente externo, né? Se você trabalha em uma empresa e você faz todas essas análises tributárias, então entender muito bem o negócio para saber se aquele tipo de despesa, aí você tem que olhar todas as despesas, tá? Então, todas as despesas da empresa, todas as notas de entrada aí, ou seja, tudo que você pagou para os seus fornecedores, todas essas despesas, tá? Se elas são necessárias, essenciais ou imprescindíveis a desenvolvimento da atividade desse negócio em si, isso, passando no teste do NEI, é um indício de que sim, ela é possível de gerar crédito de PIS e COFINS. Letícia, se eu não tiver nenhum respaldo específico na legislação, duas opções. Uma, formular consulta, tá? Formula consulta e pede expressamente para que a Receita Federal analise se aquele item ele é considerado despesa ou não. Ah, se eu tive uma resposta negativa, se você não concorda com aquela resposta negativa, pode ajuizar uma ação judicial, para que o próprio Poder Judiciário reanalise aquele entendimento do Fisco Federal, tá? Segunda opção, se você fundamenta, você tem um parecer aí fundamentando que aquela despesa ela é necessária, essencial e imprescindível, toma o crédito e depois, eventualmente, você vai ter argumento se você for fiscalizado, você tem argumento aí para uma linha de defesa, tá? Vai abrir a possibilidade de defesa ainda. E aí vai muito da característica do empreendedor, do empresário, do contribuinte. Se ele tem uma característica mais conservadora, ele vai para a linha de formular uma consulta, se não tem nada específico, né, na legislação. Se ele é uma linha não tão conservadora, mas ética, legal, ele vai pela linha do planejamento tributário, um laudo, um estudo, autorizando, tá? Ah, Letícia, e se eu deixei de tomar crédito em relação a determinados itens? Compliance, revisão, rever todos os itens, eventualmente você está deixando dinheiro na mesa aí, tá? Reveja.
E aí você pode fazer o quê? Você pode recuperar aqueles valores que você deixou na mesa, né? Se está dentro do período de 5 anos ali, você ainda pode fazer a chamada revisão fiscal e entrar com PERDECOMPS, com declarações de compensação, tá? Pensando que a gente sempre se baseia, né, para uma declaração de compensação, seguindo uma linha mais conservadora, em temas de repercussão geral, que a Procuradoria já não esteja mais recorrendo, tá? E que já estejam internalizados na legislação ou que sejam relativos às soluções de consulta da COSIT, tá? Entendimentos do CARF? Podem. Entendimentos do CARF, se não gerou uma súmula, você sempre vai ter o risco da autuação, né? Vai ter o risco da glosa ali. E aí é questão de analisar se você prefere, antes de tudo, fazer uma consulta e aí sim tomar o crédito, que normalmente a gente vai para uma linha mais conservadora e acaba fazendo isso, para não gerar nenhum problema. Ou se toma o crédito e, eventualmente, depois se defende caso aquela compensação não seja homologada. Tá bom? O conceito, sempre se basear pelo conceito de insumo, sim. É o nosso grande referencial, tá? O canal Hashtags aqui, Hashtags. É muito legal, gostei desse nome. Hashtags está falando isso. Conceito de insumo é sempre o nosso grande ponto de partida, tá? Sim, legislação, a gente historicamente teve na Receita Federal, ela se baseando no conceito mais restritivo, tá? O CARF sempre alargando esse conceito, mas o STJ veio trazer uma definição aí mais oficial, tá? Já que solução de consulta de aproveitamento de crédito de depreciação no setor comercial. Não sei se tem isso daqui, não. Acho que não. Solução de consulta. A gente analisou todas as soluções de consulta, tá? Todas as soluções de consulta, aí, pelo menos depois do entendimento do STJ. Tem bem pouca coisa ainda para setor de comércio, tá? Bem pouca coisa para setor de comércio, até porque, como eu falei, a Receita Federal quer restringir a indústria e serviço. Então, comércio, se você não tem ainda um respaldo, o ideal é você mesmo formular essa consulta, ok? Ah, Letícia, mas às vezes a consulta demora para sair. Demora mesmo, demora alguns meses para sair, mas é o mais seguro se fazer. Gente, então vou me despedindo por aqui. Fechamos os nossos 40 minutos de live. Eu vou entrar para o pessoal que entrou na comunidade na última semana. Agora eu vou entrar lá na comunidade direto, tá? Na comunidade, dentro do Facebook, e vou abrir uma live lá para a gente falar das outras atualidades da semana passada, tá bom? Então vejo vocês lá dentro da comunidade no Facebook, e a live vai ser restrita, vai ficar lá fechadinha, tá bom? Quem não entrou na comunidade, gente, saibam que vocês podem entrar na comunidade no tempo que vocês quiserem, contudo, né, eu falei para vocês que o preço ia subir e já subiu mesmo, então agora não tem mais desculpa, não vou mais baixar o preço da comunidade, agora eu vou só aumentar, mas vocês podem ingressar sempre que quiserem. A comunidade é um ambiente excelente para networking, excelente para vocês serem melhor orientados no dia a dia de vocês, e excelente como conteúdo também. Temos aulas fantásticas lá dentro da comunidade para vocês se manterem atualizados sempre na segunda-feira. Tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês. Amanhã às 13 horas temos um novo encontro aqui no canal, live de mentoria. Se vocês têm dúvida, mesmo que seja do tema de hoje, tragam amanhã, eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bom? E amanhã às 20 horas, aula aberta da nossa comunidade, vamos falar sobre obrigações tributárias acessórias, a parte estratégica da coisa. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau, pessoal da comunidade, me deem 2, 3 minutinhos e eu já entro lá para falar com vocês. Até mais.